Bom, olá a todos. Vamos lá com mais uma videoaula, só que dessa vez para tratarmos de salário e remuneração. Acontece que essa aula é muito extensa, então nós vamos dividir em duas partes, tá? Até para não ficar muito pesado e também vídeo de 1 hora, 2 horas aqui no YouTube, dificilmente alguém assiste até o final, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre salário e remuneração e como ela é importante, os conceitos, como se aplica, o que é considerado salário, o que não é considerado salário, o que o trabalhador tem direito ou não a receber. Então vamos a partir do seu conceito, tá? Salário, a palavra salário deriva do latim salarium, que teve sua origem na palavra salis, que significa sal. Talvez muitos sabiam dessa informação, mas ela tem uma curiosidade. Isso se explica porque antigamente o sal era a principal moeda e era oferecida pelos romanos para pagar os domésticos, tá? E também era oferecida aos soldados das legiões romanas sal como pagamento dos seus serviços. Então ficou muito conhecido como salário, principalmente aos domésticos, né? Então, por força da palavra salis, chegamos até a sua derivação de hoje, salarium ou salário. Tá? Mas o que é salário? Salário é toda contraprestação ou vantagem em pecúnia, em dinheiro, ou em utilidade, nós vamos ver o que seriam esses salários e utilidades, devido e pago diretamente pelo empregador ao empregado em virtude de um contrato de trabalho, ou seja, se existe uma prestação de serviço, na contramão existe uma contraprestação de serviço. É um pagamento direto feito pelo empregador ao empregado por seus serviços prestados, ou seja, ali pelo tempo que ele está à disposição ou outras questões mais específicas em leis. O salário pode ser fixo, como também pode ser salário variável. Quando o salário é fixo, tá, é uma contraprestação garantida e invariável. Você recebe ali, digamos, R$ 1.000 por mês, é fixo. R$ 2.000 por mês, é fixo. Vão descontar, claro, faltas, atrasos, pensão alimentícia, aqueles descontos legais. Já o salário variável, também chamado de salário aleatório, é aquele que é submetido a uma condição, normalmente a uma produção, a uma comissão em vendas, enfim. A sua expressão monetária, o seu valor vai variando de mês a mês. Por quê? Depende muito da produção e daquilo que foi alcançado pelo empregado. Então, o empregado pode receber salário fixo ou um salário variável. Tá? E o salário é devido não só pela execução do contrato de trabalho, mas também quando o empregado se encontra à disposição do seu empregador. Nós vimos aí nas outras aulas que o tempo à disposição é contado ali como duração do trabalho. Então, o empregado ele não só recebe pela execução do seu trabalho, mas também pelo tempo que ele está à disposição do patrão, esperando receber ordens. Então, vejam aí que o salário é devido não só pela execução, mas também pelo tempo em que o empregado fica à disposição do seu empregador. Isso se ele recebe, tá, salário hora. Atualmente, senhores, a natureza jurídica do salário, ele encontra 4 formas aí no direito do trabalho. A primeira corrente, então 4 formas, 4 correntes. A primeira corrente considera o salário como o preço do trabalho, ou seja, você tem um trabalho, você dá um preço, e o preço do seu trabalho seria o salário. Antigamente o trabalho era muito equiparado a uma mercadoria, tá? Então, hoje não se aplica mais esse conceito, daí já caiu no desuso, porque o trabalho não se equipara mais a uma mercadoria. Como antigamente era muito equiparado à mercadoria, utilizava-se essa corrente, essa expressão de que o salário seria o preço do seu trabalho. Além do mais, para uma segunda vertente, uma segunda corrente, o salário é uma indenização paga ao empregado como uma compensação, ou seja, ele tem uma natureza ali compensatória, uma compensação pelas energias que o trabalhador vai gastar, tá? Mas a palavra indenização, ela lembra outros ramos jurídicos. Por exemplo, indenização lembra a reparação de dano. No direito civil, você indeniza alguém, você está reparando um dano. Então, a indenização, ela tem essa natureza mais de reparo. E aí ficou inapropriado a utilização de indenização para chegar-se à natureza jurídica do salário. Então vejam que essa vertente também perdeu muita força no direito do trabalho.
A terceira vertente, ou a terceira posição, ela entende que o salário tem uma natureza alimentar, tá? Alimento serve ali como fonte essencial para o trabalhador sobreviver, manter a sua família. E, na verdade, o salário não tem apenas natureza de alimento, de sustentação, mas ele atinge outras finalidades. Serve para higiene, transporte, lazer, educação, enfim, várias outras finalidades que estão um pouco distintas ali só da alimentação, da alimentação, da alimentação. Então vejam que ele tem natureza alimentar? Tem. Inclusive quando nós estivemos estudando ali direito processual do trabalho, vocês vão ver que por essa características alimentar, o direito processual do trabalho, o direito do trabalho ele é muito mais célere do que outros ramos, por conta da finalidade, de uma das finalidades que o salário tem. Ou seja, uma das finalidades do salário é manter o empregado e sua família, se for o caso. Então, essa natureza alimentar, ela não é um conceito completo, mas muito utilizado, inclusive por juízes, né? Os vários magistrados e desembargadores, seus votos e decisões colocam muito, eles marcam muito, frisam essa natureza alimentar do direito do trabalho, essa finalidade. Mas lembre-se, não é a única finalidade do salário. Ele atinge outros objetivos, ele serve também para outras coisas. Então, senhores, a última corrente, hoje majoritária, lembrando que ainda tem muitos adeptos da corrente que trata o salário como um alimento, essa última corrente já majoritária afirma que a natureza jurídica do salário consiste no dever de retribuição, ou seja, que o salário tem uma natureza de contraprestação. Você presta um serviço e o empregador contrapresta alguma coisa. O que? O salário. Então vejam que há uma troca, há uma prestação e uma contraprestação. Então, por conta disso, o salário tem essa última corrente, essa natureza desta última corrente, que é majoritária, que afirma que o salário consiste no dever de retribuição em razão do seu caráter sinalagmático, comutativo, ou seja, engloba duas obrigações, e oneroso. Né? O contrato de trabalho é sinalagmático, comutativo e oneroso. E nós já estudamos contrato de trabalho aqui no canal. Então vejam que ele pode ser sinalagmático, comutativo e oneroso. E por essas características, o salário tem uma natureza de contraprestação. Ele vem ali na contramão, vem prestação de serviço na contramão, contraprestação, tá? Em forma de dinheiro ou utilidades que a gente vai ver lá na frente. Tá? E alguns doutrinadores classificam ainda, tá? Uma outra corrente, mas não muito forte, que a natureza jurídica do salário é um direito do empregado a um pagamento em virtude da existência do contrato de trabalho. Tá? O salário ele não tem só um caráter sinalagmático do contrato, cada um dá aquilo que recebe, mais ou menos. Ele é um direito, tá? Ele é um direito. Mas e remuneração? Se salário tem essa característica toda, o que é remuneração? Porque o tema da aula é salário e remuneração. O salário pode ser fixo, pode ser variável, é aquilo que o empregador paga diretamente ao empregado. E a diferença de salário para a remuneração justamente é essa. Porque a remuneração é a soma do pagamento direto com o pagamento indireto. Ele é muito mais amplo, ele é mais completo. Ele engloba o salário pago pelo empregador, tá? E aquilo que o empregado recebe de forma indireta. Existe? Sim, existe. E o que o empregado recebe de forma indireta, somado ao que o empregador paga de forma direta, que é o salário, gera o conceito de remuneração. Então, remuneração é a soma do pagamento direto com o pagamento indireto. Tá? E esse pagamento indireto é toda a prestação paga por terceiros ao trabalhador, que não faz parte ali da relação entre empregado e empregador, tá? Por força de um contrato. Mas quem seriam esses terceiros que pagam? Tá? Quem seriam essas pessoas que pagariam indiretamente o salário de um empregado? Vou já explicar. Porque a remuneração é o conjunto de prestações recebidas de forma habitual pelo empregado, pela prestação de serviço, seja em dinheiro, seja em utilidades provenientes do empregador ou de terceiros, mas sempre decorrentes da função, sempre decorrentes do contrato de trabalho, para satisfazer ali as necessidades básicas
do empregado e da sua família. Conceito de Sérgio Pinto Martins. Outro conceito aí de outro doutrinador, Délio Maranhão agora, entende-se por remuneração o total dos proventos obtidos pelo empregado em função do contrato e pela prestação, inclusive aqueles a cargo de outros sujeitos que não o empregador. Seriam esses terceiros. E o exemplo principal de um pagamento indireto é a gorjeta, tá? A gorjeta, que apesar de não ter uma natureza salarial, a CLT determina que a gorjeta tem que ser integrada ao salário, já é força de súmula. A gorjeta compõe, não o salário, mas compõe a remuneração do empregado. Tá? A gorjeta compõe a remuneração do empregado, soma-se com o salário pago. E o que seria essa gorjeta? Aquilo que quando você vai num restaurante, você vai num bar, você paga ali aqueles 10%, aquela comissão, aquela gorjeta. Ou então você tem ali, vai no hotel, se hospeda no hotel e a pessoa carrega suas malas e você paga aquela gorjeta para aquela pessoa. Então existem funções que já são subtendidas que há o pagamento de gorjetas, porque elas têm um trato, é um contrato de trabalho, é uma função que você tem um trato diretamente com clientes do seu empregador. Não são seus clientes, são clientes do seu empregador. Então entende-se que por força da função, e a maioria são garçons, outras funções que trabalham diretamente com clientes, eles recebem ali gorjetas pela boa prestação do serviço, e essas gorjetas que eles recebem não são salário, mas somam-se junto com o salário e formam o que seria a remuneração. E a própria CLT, no artigo 457, traz essa redação. Lá diz, artigo 457, compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Então vejam que o artigo da CLT fala de gorjetas, só menciona gorjetas, mas isso não exclui outras espécies de pagamento que terceiros possam fazer, tá? Quais? Comissões, gratificações, taxa de serviço, prêmios, pontos, etc. Outras coisas que vêm por terceiros, que não são pagos pelo empregador, mas são pagos por terceiros, por conta do seu serviço. Tá? Então vamos à mais comum, gorjetas. Tá? Vamos usar aqui a palavra gorjetas para incluir logo várias espécies. Tá? As gorjetas ou outras espécies de pagamento indireto, elas são concedidas por terceiros, como eu já frisei bastante aqui. Tá? Por quê? Uma finalidade de estimular. Vamos estimular aí o empregado a servir melhor. Então, esse empregado sabe, né, se ele recebe a gorjeta, ele sabe que um bom serviço ali com o seu empregador, ele consegue agradar o cliente e consegue ganhar a gorjeta. E essa gorjeta incide, vai somar com a sua remuneração e vai ter todos os efeitos nas férias, enfim, vão ter seus efeitos porque vão fazer parte da remuneração. Então vejam aí que isso acaba sendo uma via de mão dupla. A gorjeta tanto ajuda o empregado na parte financeira, como também ajuda o empregador na sua parte de divulgação de lucro. Então vejam, um empregado motivado para receber suas gorjetas, ele acaba de certa forma servindo melhor, trabalhando melhor para os clientes do empregador. Isso faz com que o serviço, o lugar, a empresa seja bem vista. Poxa, aquela empresa ali tem garçons que trabalham de maneira prestativa. E na contramão, o garçom acaba ganhando essas gorjetas. Então vejam que ela tanto serve para ajudar financeiramente o empregado, como também pode ser utilizada de uma forma positiva para o empregador. Então ela serve para estimular os dois, tá? Senhores, nesse sentido, a natureza jurídica da gorjeta é muito parecida com a gratificação, mas nós vamos ver lá na frente a gratificação e os vários tipos de gratificações. Pelo terceiro e não pelo empregador, ao empregado em virtude do serviço que é prestado durante seu expediente de trabalho. Tá? E a gorjeta, via de regra, ela integra, ela se junta o salário e ambos compõem a remuneração. Ou seja, ela junto com o salário, tá?
compõem a remuneração, conforme redação do artigo 457 da CLT que eu já li. Ou seja, para fins de projeção em outras parcelas. E tem que ser anotado, seu valor médio tem que ser anotado na CTPS. O artigo 29 fala que todas as particularidades do contrato de trabalho devem ser anotadas na CTPS. Então, a média das gorjetas tem que ser anotada também para fim de projeção. A média tem que ser anotada na CTPS. Isso é muito importante. E a gorjeta ela tem uma classificação. Ela pode ser classificada em vários tipos de gorjetas. E a gente vai explicar aqui alguma delas. Existe a gorjeta que tem uma natureza de gorjeta desconhecida. É aquela que o empregador não sabe que o empregado recebe. Mesmo assim, como o empregado recebe, o empregador fica com o ônus da fiscalização. Tá? Se o empregado provar que recebia habitualmente aquela gorjeta, acaba integrando a sua remuneração. Como assim? Bom, como eu falei no início, algumas atividades elas geram uma presunção de recebimento de gorjeta. Por exemplo, se eu tenho no restaurante e eu tenho um garçom, né? E no meu restaurante eu cobro 10%, ou na verdade eu não coloco nenhum aviso de que não cobramos 10%, eu deixo livre. Né? Eu deixo, olha, não é obrigatório o pagamento dos 10%, mas se o cliente quiser pagar, fica a critério dele. Então, senhores, o garçom fica recebendo essas gorjetas, gorjetas, gorjetas. Eu, como empregador, é que tenho que fiscalizar se o garçom está recebendo ou não. Porque se ele prova que recebe, isso pode integrar o salário, independente do meu conhecimento. É o que nós chamamos de gorjeta desconhecida. Cabeleireiro, manicure, frentista, guardador de automóvel, arrumadeira, vejam que são profissões que já trazem uma ideia de atendimento ao público e que, por costume, elas já podem trazer ali o pagamento de gorjetas. Então, cabe ao empregador fazer esse serviço de fiscalização. Outras atividades não acarretam na mesma linha. Aí necessita uma prova maior de que aquele empregado recebia uma gorjeta por conta do seu serviço. Mas vejam que já existem funções que a gorjeta já é como se fosse natural desta função. Já fosse inerente. Aí temos a gorjeta proibida. Bom, isso aqui é interessante. A gorjeta proibida é a que o empregador impede expressamente o recebimento. Ele comunica essa determinação diretamente ao empregado. Olha, no meu estabelecimento, eu não cobro 10% dos meus clientes. Então, está proibido receber ou cobrar gorjeta dos clientes. Tá? E, em alguns casos, né, natural, aí entra até o código consumidor no meio, o cliente ele é previamente avisado que naquele local não se cobra 10%. Às vezes vem no cardápio, às vezes vem no local bem visível, não cobramos 10%. E aí o dono do restaurante, o dono do local, por exemplo, informa o empregado, olha, empregado, não receba a gorjeta, que é proibido cobrar a gorjeta dos clientes. Porém, se o empregado de fato a perceber com habitualidade a gorjeta, vai integrar a remuneração do trabalhador. Tá? Novamente a mesma coisa. O empregador ele sofre os riscos do empreendimento. Então, era missão, função do empregador fiscalizar se aquele empregado estava ou não recebendo gorjeta, mesmo essa gorjeta sendo proibida. Mas qual é, professor, então, a diferença entre gorjeta desconhecida e gorjeta proibida? Porque nas duas, vocês vejam bem, nas duas situações vai integrar a remuneração. Tanto na proibida quanto na desconhecida, o empregado vai receber. Então qual é a diferença? A diferença é que na desconhecida eu tenho que pagar. Na proibida, se o empregado recebe, mesmo sendo proibido, eu pago? Pago. Mas eu dou uma justa causa. Entenderam a diferença? Na gorjeta desconhecida, eu não sei que ele está recebendo, mas eu também não proibi. Não está proibido. Na gorjeta proibida, eu expressamente coloquei, é proibida a cobrança de 10% dos meus clientes. Você, garçom, cobrou os 10%? Você cobrou? Tudo bem, você vai ter direito aos seus 10%. Os seus 10% lá vai ter direito, mas também vai levar uma justa causa. Tá? Eu não posso, pelo fato de ter proibido ou não proibido, e meu
empregado recebeu a gorjeta, eu não posso tirar o conceito do 457. Vai integrar o salário. A diferença é que se ela foi proibida e ele recebeu, justa causa. Se ela era desconhecida e ele recebia e provou, integra normalmente o salário. Aí eu não posso aplicar justa causa porque eu não proibi. E aqui eu posso, foi uma desobediência direta. Eu tinha uma determinação na empresa, ele descumpriu, cobrava dos meus clientes, tá? Cobrava dos meus clientes, então justa causa. Mas ele leva a gorjeta que ele recebeu, eu não posso retirar, ele leva. Muito importante isso aqui, inclusive já foi questão de exame da ordem. Gorjeta ilícita, também chamada de propina. Aí, senhores, essa vem de corrupção. Favorecimento legal é a vantagem, tá, que o terceiro oferece ao empregado para praticar um ato legal contra o empregador. Por exemplo, considerar um preço abaixo do real, tá? Mexer na pesagem da mercadoria, alterar a balança, recebe ali um por fora do empregado, do cliente, recebe um por fora do cliente para poder passar ali direto, enfim, favorecer o terceiro. O empregado pode e deve, tem que aplicar a justa causa para esse empregado que recebia esse valor para favorecer o cliente. Então, imagine-se com a seguinte situação. Você tem aí um açougue muito famoso, tá? E você compra sempre nesse açougue e paga ali um valor X para o vendedor da carne, ele levantar um pouco a balança, né? Ele bota o peso e com o dedo aqui ele levanta o prato da balança e acaba sempre cobrando abaixo. Então, digamos que deveria dar R$ 50, 50 não, né? Vamos falar da realidade. Deu R$ 100, R$ 75, aí eu pago R$ 10 pro cara e ao invés dele botar R$ 75, ele bota 50. Ele leva 10, eu economizo, né? R$ 15. Isso aí é justa causa na hora, mas é visto como uma gorjeta ilícita, um pagamento por terceiro, mas esse pagamento por esse terceiro é propina, tá? É uma propinazinha. Gorjeta imoral. Bom, ela não infringe a lei, não viola os bons costumes, mas viola os bons costumes. Tá? Ela não é proibida, ela não considera um crime, mas é um tipo de gorjeta que fere os bons costumes, fere a moral, tá? Fere as questões do caráter, mostra que a pessoa é oportunista. Um exemplo seria o caso do empregado que tem vantagens econômicas oferecidas por terceiros para prestigiar certos produtos. Ou seja, você vai num supermercado, aí tem aquele pessoal das gôndolas que são funcionários do supermercado, aí você pergunta, onde é que fica a seção de arroz? Aí ele vai falar, a seção de arroz fica para lá. Mas você quer comprar um arroz? Olha, esse aqui é ruim, mas esse aqui, o arroz X, é excelente. Isso é porque ele recebe da empresa X para ficar empurrando e oferecendo uma marca e, na verdade, denegrindo a outra. Ou seja, isso é errado. Então, ele recebe de terceiros, ou seja, o representante daquela marca dentro do supermercado. Não estou falando daqueles promotores de vendas que estão no supermercado. Não, isso aí recebe comissão e outra coisa. Eu estou falando de um funcionário do supermercado que recebe uma gorjeta imoral de um representante para ficar orientando os clientes lá dentro para comprarem certos produtos e acabando denegrindo os outros. Tá? Inclusive, ele vai empurrar produtos menos vantajosos, defeituosos ou mais caros. Tá? Ele tendo vantagem econômica. Eu já fui, digamos assim, já passei por essa situação de uma pessoa tentar empurrar um produto defeituoso, mas é porque o representante estava dando favorecimento para ele. Gorjetas compulsórias. Essa aqui é obrigatória, fixada na nota, cobrada do cliente, tá? Essa aqui você sabe, quando chega no ambiente, no restaurante, está lá o aviso, cobramos 10%. Aí você, na hora que senta, tá, para consumir, já sabe que vai ter que pagar aqueles 10%. Então ela é compulsória, ela é obrigatória. Aí você já sabe que vai ter que pagar. E o garçom, o empregado, a pessoa que está te servindo, você como cliente, vai receber isso aqui porque ela é obrigatória. Gorjeta espontânea. Essa é aquela facultativa. Fica a livre-arbítrio. Essa é a mais comum. Tá? Os bares competindo
por conta de clientes, essa aqui é a gorjeta mais comum. É aquela que você paga, né, é opcional, não é obrigatório. Fica assim, não cobramos 10%, mas se você quiser, fica a seu livre-arbítrio. Não é obrigatório o pagamento. Fica a critério do cliente concedê-las ou não. Também é chamada de gorjeta própria, porque ela tem a natureza do conceito da gorjeta. Decorre da vontade e não da coação, ou seja, da compulsoriedade. Tá? É o 457, parágrafo 3º da CLT. Que diz o parágrafo 3º? Porque eu já li o caput, né? Considera-se gorjeta não só a importância espontânea dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à distribuição a empregados. Então, pode ser que esse valor já esteja na nota. Quando você vai pagar, já está lá 10%, 15%, 5%, já está na nota, né? A gorjeta do empregado. Avançando, Guelta. Essa Guelta aqui é bem interessante, tá? A Guelta é uma parcela pecuniária paga por um laboratório farmacêutico ao vendedor ou balconista da farmácia para incentivar a dar preferência nas vendas dos produtos ou remédios deste laboratório. Muito parecido com a gorjeta imoral, mas ela é chamada Guelta. Ou uma empresa de cartão de crédito que oferece Guelta aos empregados do banco para as operações realizadas em relação aos produtos da empresa de cartão. Se pago com habitualidade, compõe remuneração. E como tem muitos gerentes bancários ganham até comissão ali por empurrar empréstimos, consignados, planos de aposentadoria privada, então eles recebem essa guelta aí, eles recebem. Então, o gerente aí, o pessoal que trabalha em banco, que trabalha com empréstimos, eles recebem o salário deles, mas quando eles conseguem vender um produto do banco, pronto, aumenta a remuneração deles, como se fosse uma comissão. E existe muito também em farmácias, quando você chega um balcão, que vai comprar um medicamento, a primeira coisa que a pessoa que te atende ele pergunta é: vai levar uma vitamina C? E aí, hoje vai levar uma vitamina C, não quer levar um. É porque eles recebem dos laboratórios para fazer a venda desse produto. Então, se ele vende uma vitamina C, alguma coisa, fica registrado nele. Ele recebe por isso. Tá? É o que chamamos de Guelta, pago pelo laboratório. Olha, se você vender 20 vitaminas C, vai ganhar R$100, R$150. E isso integra o salário. Por isso que sempre você vai nas farmácias e diz: quer levar uma vitamina? Vamos levar um polivitamínico hoje. Eles não oferecem porque eles acham que você está precisando, é porque eles ganham. E apesar do legislador, integração disso aí, apesar do legislador ter sido expresso a respeito da integração das gorjetas para todos os fins, a jurisprudência deu uma brandada nesses efeitos. Entende excessivamente oneroso para o patrão colocar gorjeta em todas as finalidades. Então, as parcelas pagas habitualmente por terceiros, como as gorjetas, gueltas, comissões, taxas de serviço, etc., integram salário, paga férias, FGTS, 13º e INSS, na fórmula da súmula 354. As gorjetas não integram o adicional noturno, as horas extras, o repouso semanal remunerado e o aviso prévio. Então, eu vou até desaparecer aqui da tela para ficar mais claro. Vamos ler isso aqui de novo. Pois bem, por força aí da súmula 354, as gorjetas não integram o adicional noturno, as horas extras, o repouso semanal remunerado e o aviso prévio. O que diz a súmula 354 do ST, que seria até interessante vocês lerem. As gorjetas cobradas pelo empregador na hora de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Então, essa é a súmula 3. Essa é a súmula 354. Muita atenção, tá? Porque ficaria altamente oneroso ao patrão ter que pagar os reflexos das gorjetas em todas as verbas. Lembre-se da súmula 354 do TST. Não integram o adicional noturno, não integram as horas extras, não integram o repouso semanal remunerado e nem o aviso prévio. Outra forma de
de remuneração também, muito parecido com a gorjeta, são as luvas e o bicho. O bicho é a parcela paga ao atleta em virtude da vitória ou por estimular ali que ele teve um bom desempenho. Tem natureza salarial, tá? Porque o empregado, o atleta, pode ser visto como trabalhador, tá? E assim como a gratificação, ele recebe o tal do bicho porque ele por conta da vitória, né? E aí estimula o bom desempenho. Ele vai sempre querer ganhar mais porque ele sabe que o bicho vai aumentar, mais ou menos isso. Luvas, pagas pelo futuro empregador ao atleta na assinatura do contrato. Isso aqui está na lei, tá? Dos contratos dos atletas e profissionais do esporte. A controvérsia é muito grande com relação aqui. Por quê? Uma corrente defende que tem natureza indenizatória, ou seja, é aquela parcela contratual que o jogador, o atleta, ganha na assinatura do contrato. Ah, você vai assinar o contrato? Vai assinar aqui com 10 mil reais, 5 mil reais. Não é o salário que ele vai ganhar, é só uma luva, um incentivo, do tipo, olha, fecha com a gente que a gente dá uma luva de 5 mil reais. Muito controverso. Muitas pessoas entendem que tem natureza salarial, tá? Outros dizem que tem natureza indenizatória porque é pago somente uma vez, quando você compra os direitos por aquele atleta. Só que se a gente for para o universo do futebol, isso aqui é surreal, porque existem que eu poderia classificar como luvas de 60 milhões, 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões, é surreal. Vamos para atletas profissionais aqui que estão em outras modalidades que não seja futebol e também que não estejam no auge da sua carreira. É pago somente uma vez, tá? Por natureza do contrato. É como se fosse a compra dos direitos por aquele jogador. A segunda corrente já entende, tá? Um pouco melhor, no sentido de que a luva tem sim uma natureza de contraprestação. Pode ser paga somente uma vez? Pode ser paga somente uma vez, tá? No início do contrato. Ou até mesmo de forma parcelada, tá? Diluir nos 12 primeiros salários, e é claramente que é um pagamento feito por conta de um trabalho realizado. Tá? Não é indenizatório, é por conta da natureza do trabalho que ele vai realizar. Então temos até já algumas jurisprudências. Eu vou até sair aqui da frente para não atrapalhar vocês, porque é grande essa jurisprudência. Vamos lá. Pronto. Direito de arena, luvas, natureza salarial. O direito de arena reputa-se uma garantia constitucional, já que é assegurado na forma da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive em atividades desportivas, artigo 5º, inciso 28, alineada à Constituição Federal. Por sua vez, as luvas traduzem importância paga ao atleta pelo seu empregador, na forma que for convencionada pela assinatura do contrato. Ambas as parcelas possuem natureza salarial, sendo que a primeira irá compor apenas o cálculo do FGTS, 13º salário, férias, etc., e contribuições previdenciárias, pois a súmula 354 da ST, a aplicada por analogia, retira a incidência do cálculo do aviso prévio, repouso, horas extras e adicional noturno. Jurisprudência aí. Bom, vejam que ele até cita novamente a súmula 354 da ST, que eu já citei para vocês. Outro julgado, outra decisão. Salário. Luvas desportivas. Natureza jurídica. Integração salarial. Conhecimento. Nos termos do artigo 12 da Lei de 1976, né, 6325, as luvas desportivas são pagas em razão do contrato de trabalho, tornando-se em consideração ao desempenho do atleta de futebol ao longo de sua carreira. Consoante preleciona José Martins Catarina e Alice Monteiro de Barros, trata-se, portanto, de verba de natureza eminentemente salarial, na medida em que caracteriza uma modalidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado. Continuando. Robustece essa convicção o fato do artigo 3º, inciso 3 da Lei nº 6354 de 1976, incluir as luvas desportivas no rol de parcelas que compõem a remuneração do atleta profissional de futebol, estabelecendo inclusive que tal valor deve estar expressamente especificado no contrato de trabalho e se previamente convencionado, recurso conhecido por divergência jurisprudencial e parcialmente provido. Pronto. Então já temos aí, senhores, até entendimentos jurisprudenciais. E existem, tá? Saindo um pouco de gorjeta, existem os elementos do salário. Tá? Aí tem um quadro aqui, inclusive esse quadro aqui eu peguei do livro da Voller, né?
Pagamentos efetuados pelo empregador de um lado, aí tem o salário base e os tais sobressalários que são somados ao salário base. Como nós já vimos, o salário base pode ser fixo, misto e variável. Ou seja, ele pode ser somente fixo, pode ser somente variável, ou pode ser uma parte fixa e outra parte variável. Ou seja, digamos que eu recebo R$ 2.000 fixos por mês, é fixo. Digamos que eu receba por produção, eu recebo produção. Mas eu posso receber R$ 1.000 fixo mais produção. Quando isso acontece, eu digo que o empregado recebe um salário misto. E quais são esses sobressalários? As comissões, gratificações, os adicionais, adicional noturno, de insalubridade, de periculosidade. Temos também os prêmios, tá aqui, prêmios, a ajuda de custo, vamos ver isso aqui lá na frente, diárias de viagem, abono e a complementação da aposentadoria. Vamos ver o conceito de todos e ver se eles ainda estão em uso ou não e quais são as regras de cada um deles. Mas temos que entender que existem elementos do salário. Além do salário base, o empregado pode receber outras parcelas denominadas sobressalários, que eu falei para vocês. Sobressalário significa o que é pago além do salário base. Então, senhores, esses elementos de sobressalário habitualmente integram o salário. É um complemento, tá? Ah, isso é remuneração? Não, porque o salário pode ter o salário e um complemento. E a remuneração é pago pelo empregador, mais pago indiretamente. Então, não confundam sobressalário com as gorjetas. Por quê? Porque na remuneração é salário pago diretamente pelo empregado mais o pago indiretamente. Aí tem o terceiro. O sobressalário também é pago diretamente pelo empregador, tá? Ele é pago diretamente pelo empregador. Só ajuda a compor o salário. Tá? Assim, senhores, quando o empregado preenche certos requisitos, ele vai receber esse sobressalário na forma da lei. E está lá no artigo 457 da CLT. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, as contraprestações de serviço e gorjetas que receber. Então vejam que o sobressalário ele é somar mais o salário base dá o salário. Entendido? Sobressalário mais salário base forma o salário. E a remuneração é o salário mais aquilo que é pago diretamente. Forma a remuneração. Ok? Forma a remuneração. Aí nós temos o mais conhecido dos sobressalários. Salários utilidade. É tudo que não é dinheiro, tudo que não é pecúnia. Madeira, mesa, comida, combustível, máquina, casa, carro, plano de saúde, plano de previdência privada, vale, enfim, tudo aquilo que é pago, mas não é pago em dinheiro, tá? E os artigos 81 e 458 da CLT, eles autorizam o pagamento de parte do salário em utilidades, tá? E utilidade não se confunde com salário e utilidade, ou seja, natura. Eu vou explicar a diferença, bom? Vou explicar a diferença. Então vamos lá, 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais a alimentação, a habitação, vestuários ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. E o parágrafo 1º diz que os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder em cada caso os percentuais das parcelas componentes ao salário mínimo, ou seja, artigo 81 e 82. O que diz o artigo 81 e 82? O artigo 81 e 82 diz que tem que ser mantido em pecúnia pelo menos 30% do salário mínimo. Ou seja, não posso ter um trabalhador recebendo 100% do salário dele em utilidades, não posso. 30% no mínimo tem que ser pago em dinheiro, para ele poder utilizar livremente, senão eu vou estar prendendo ele. Tá? E para que essa utilidade fornecida pelo empregado tenha natureza salarial,
é necessário que ela seja concedida de forma habitual. Tá? De forma habitual. E, além do mais, tem que ser gratuita. Como assim gratuita? O empregado não tem que pagar para ter utilidade. Ele não tem que contribuir para ter utilidade e prestem muita atenção nisso aqui. Porque na segunda parte dessa aula vai fazer toda a diferença. O fato do empregado participar tira a natureza de salário e utilidade. Isso difere muito daquele plano de saúde oferecido 100% pela empresa, daquele plano de saúde em participação. Quando o empregado tira do bolso dele e paga parte da utilidade, ele tem despesa com a utilidade, perde a natureza de utilidade. Ela tem que ser 100% oferecida pelo empregador, ou seja, 100% mantida pelo patrão. Se não for 100% mantida pelo patrão, ela perde a sua natureza. Outra questão, tem que ser fornecida pelos serviços e não para o serviço. Isso é muito interessante. Vestuário. Digamos que eu trabalho numa loja de roupa e parte do meu salário é em roupas. Tudo bem. Mas quando a empresa, quando a loja começa a exigir que eu tenho que trabalhar com as roupas que eu estou ganhando, deixa de ser roupa e passa a ser fardamento. Então, se aquela roupa que eu ganho, aquele vestuário, eu estou ganhando para exercer minhas funções, já perde a natureza. Tem que ser algo para eu exercer livremente. Não pode ser feito para o serviço, é feito pelo serviço. Eu ganho por trabalhar. É diferente de ter que utilizar aquela ferramenta no meu trabalho. Tá? Mesma coisa um celular. Eu vou dar um celular como salário e utilidade para o meu empregado. Pode? Até pode. Mas se eu exijo que ele use o celular no serviço, aí perde a natureza de salário e utilidade. E o outro, né, tem que ser benéfico ao trabalhador. Não pode ser algo que prejudique a vida dele, algo que prejudique a saúde dele. Tem que ser benéfico. Então, quais seriam os requisitos mínimos aí do salário e utilidade? Concessão de uma utilidade, que a utilidade seja benéfica, que seja concedida de forma graciosa, habitual, fornecida pelos serviços prestados e não para prestar o serviço, e que não haja lei que retire a natureza salarial, ou seja, vocês vão ver que existem algumas utilidades que não podem ser consideradas de salário e utilidade. Elas estão no próprio artigo 458, tá? Eu vou falar logo do artigo 458, que falam daquelas que perdem. Parágrafo 2º. Para os efeitos previstos nesse artigo, não são considerados como salário as seguintes utilidades, concedidas pelo empregador. Inciso 1º. Vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Inciso 2º. Educação, estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material. Alguns professores têm direito à bolsa, isso não pode ser descontado, não pode ser visto como salário. Tá? Terceiro, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público. É o famoso vale transporte, vou já falar deles lá na frente. 4. Assistência médica hospitalar odontológica prestado diretamente ou mediante seguro-saúde. 5. Seguros de vida e de acidentes pessoais. 6. Previdência privada. E 8. O 7º foi vetado. E o 8º, valor correspondente ao Vale Cultura. Então, esses aí, que são 7, né, se você pegar, são 8 na ordem, mas porque o inciso 7 foi vetado. Então, se você pegar esses aí, eles não têm, tá? Eles não são considerados salários utilidade, tá bom? Não são considerados como salário essas utilidades. São 7. Vai do inciso 1 ao 8, porque o inciso 7º foi vetado, foi retirado, tá? Em 2001. Primeiro, utilidade. Esse é o primeiro requisito. Ou seja, é que a parcela ela seja concedida de forma útil, tá? Se o patrão pagar a parcela, a alimentação em dinheiro, não será possível, né, saber se é para ou pelo serviço. Tem que ser habitual e eventual. Então, todo pagamento em dinheiro segue a regra da CLT. Tem natureza salarial, salvo quando a própria lei retirar sua feição. Ou seja, tem que ser útil. Tá? Se o patrão paga a parcela alimentação em dinheiro, aí, senhores, eu já digo que a natureza salarial não é considerada salário utilidade, tem que ser
Geralmente os empregadores, eles usam um voucherzinho, ticket de alimentação. Inclusive alguns, no supermercado, se você tenta utilizar ele para outra função que não seja alimentos, você não consegue. Ele já é atrelado à alimentação. Claro que tem alguns supermercados que agem de má fé e conseguem passar a lei. Mas, por exemplo, aqui onde nós moramos, principalmente nós que eu falo, porque a maioria dos meus alunos são alunos também presencial. Aqui onde nós moramos, tem um supermercado que você não consegue. Tem os itens de bazar, tem os itens de eletrodoméstico, eletrônicos, e você está com um ticket de alimentação. Você passa as suas compras. Mas se tiver um item do bazar, não passa no ticket. Você não consegue. Por quê? Porque ele é destinado somente para alimentação. Ele tem uma destinação, ele tem uma utilidade. E essa utilidade tem que ser benéfica. Não pode ter fornecimento de bebidas alcoólicas. Também é interessante isso. Porque nesse supermercado em questão que eu estou falando, se você tentar passar bebidas, você não consegue. Tá? Você não consegue. A não ser que o caixa dê um jeitinho de passar, mas não consegue pagar bebidas alcoólicas, nem cigarros ou qualquer outro agente nocivo à saúde no cartão, no ticket de alimentação. Então, esses agentes que são nocivos, considerados nocivos à saúde, não podem ser considerados, tá? Jamais serão considerados salário-utilidade. Tá? Inclusive tem uma súmula 367 que trata sobre esse assunto. Mesmo que o empregado se sinta beneficiado, mas eu adoro uma bebida alcoólica, eu adoro um cigarro e tal, eu quero receber, mesmo que ele se sinta beneficiado, tá? Se proporciona uma certa nocividade à sua saúde física, à sua saúde mental, não vai ter natureza salarial e pode ser suprimido a qualquer momento. Gratuidade. Habitualidade, ou seja, além de ser prestado pelo empregador sem a participação do empregado, ou seja, 100% concedido ao empregado, ele tem que ser habitual, tem que ter a força da habitualidade. Tá? Deve ser inteiramente gracioso para o empregador e é uma vantagem para o trabalhador. Se sofrer qualquer desconto que seja, desde que não seja um desconto módico de 2 centavos, 3 centavos, etc., ele será oneroso e aí perde a natureza, tá, de utilidade e volta a ser salarial. Então, isso é muito importante. Eu vou explicar melhor para vocês. Se eu dou uma utilidade para o meu empregado, um salário de utilidade, tá? Mas para receber isso ele tem que pagar uma parte. Ele tem que pagar uma parcela. Isso não pode ser considerado salário de utilidade. Vai ter natureza salarial. Tá? Isso vai ter natureza salarial. Porque tem que ser algo gratuito. Tem que ser fornecido 100% mantido pelo patrão. Se o empregado tem que pagar para ter direito a uma parte, e eu coloco como salário de utilidade, perde a natureza de salário de utilidade e vira natureza salarial. Aí vai ter reflexo em tudo quanto é parcelas. E, letra D, desde que não haja lei em contrário, ou seja, alguma lei que retire, que proíba o pagamento dessas utilidades. Não pode ser que ele não seja uma bebida alcoólica, a utilidade não seja um cigarro, uma droga nociva, mas existe uma lei que proíba a sua concessão. Por exemplo, Vale Cultura, não pode ser considerado salário de utilidade. E todos aqueles incisos que eu li para vocês, aqueles 7 incisos que eu li para vocês. Tá? Pagamento em dinheiro. Bom, o artigo 81 da CLT, ele traz o conceito do salário mínimo, que é até engraçado da gente ler o conceito do salário mínimo do artigo 81 da CLT. Porque ele diz o seguinte: o salário mínimo será determinado pela fórmula SM, salário mínimo, A mais B mais C mais D mais E. Calma que isso aqui não está virando matemática não. Em que A, B, C, D e E são, respectivamente, o valor das despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Bom, sinceramente, se a gente pegar o nosso salário mínimo atual, eu acho que a gente não chega nem na letra C. Né? Quando fala em alimentação, habitação, chega na metade do vestuário. E aí, senhores, o artigo 82 diz que quando o empregado fornecer in natura uma ou mais parcelas do salário mínimo, o salário de dinheiro será determinado pela fórmula SD, SM menos P. SD é o salário em dinheiro, SM é o salário mínimo e P é as parcelas de utilidade. Tá? E o parágrafo único do artigo 82 é o que eu chamo a atenção para vocês. O salário mínimo, tá, não poderá em dinheiro ser inferior a 30%.
tá? Não pode ser inferior a 30%. Por quê? Eu tenho que garantir um mínimo para que meu empregado utilize de maneira que ele quiser. Eu não posso amarrar 100% do salário dele só em utilidades. Ah, você vai receber R$ 50 disso, 30 daquilo, 90 daquilo, 300 daquilo. E se ele quiser comprar um tênis? Se ele quiser comprar uma bolsa, uma mochila, uma roupa, gastar no cinema? Não pode, porque ele só recebe utilidades. Ele não vai chegar lá com um ticket de alimentação e passar na fila do cinema. Não vai chegar, por exemplo, com um vestuário e trocar para. Não, tem que ser considerado pelo menos 30% pago em dinheiro. Tá? O empregador não pode descontar 100% do salário. Tá? Porque eu tenho que permitir que o empregado utilize pelo menos uma função, uma fração daquilo que ele está ganhando. Senão, praticamente, coitado do empregado, né? Não vai ter nada para ele pagar do que ele quer. Então, caso o empregador pague todo o salário, sob a forma de utilidade, o que é irregular, cabe ao empregado postular a diferença. Então, digamos que eu tenha um empregado que recebe R$ 5.000. 30% desses R$ 5.000, 30% do salário mínimo, eu tenho que garantir para ele. Se eu pago tudo em utilidades, ele pode exigir na justiça os 30%. E ele vai ganhar 30% a mais que isso, porque tinha que ser mantido pelo menos 30% pago em dinheiro, em pecúnia. Tá? E o artigo 81 permite que o empregado desconte do salário do empregado a utilidade fornecida. O parágrafo único 82 determina que o mínimo é 30% seja pago em dinheiro. Então, somando aí, se for 100%, o empregado tem direito a exigir na justiça os 30% que foram suprimidos. E aí nós entraríamos para as espécies e valores das utilidades. O salário mínimo, ele representa ou tem que representar o valor das despesas diárias do trabalhador, com alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte, educação, saúde, lazer e previdência social. Cada uma dessas prestações in natura corresponde a um percentual do salário mínimo. A soma dá 100%. O parágrafo único do artigo 82 da CLT determina que o valor mínimo pago em dinheiro deve corresponder a pelo menos 30% do valor total do salário mínimo. Isso quer dizer que os outros 70% podem ser fornecidos em utilidades. Bom, aqui é o final da primeira parte dessa aula, como eu falei. Opa, bati aqui sem querer na câmera. Aqui é o final da primeira parte dessa aula, como eu falei para vocês. Ficção fica muito extensa, praticamente foi quase 1 hora de aula, e 1 hora no YouTube é muita coisa. E aí depois, tá, nós vamos ver aí a segunda parte, que já começa a falar dos tipos, né, as espécies, os tipos de utilidades e a característica de cada um. Então, a gente se vê até a nossa próxima aula. As perguntas vocês podem deixar aqui nos comentários, nos nossos canais oficiais de comunicação. E não esquece de deixar aquele like também, compartilhar o assunto para ajudar a levantar o canal também. Bons estudos e até a nossa próxima aula.